Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula do módulo 2. Nessa aula veremos a importância do esboço para o modelamento. Veremos também diferenças entre esboço 2D e esboço 3D. E ainda aprenderemos a iniciar um esboço. Sejam bem-vindos e bons estudos. Gostaria de iniciar falando sobre a importância dos esboços para o modelamento 3D. Tudo o que fazemos dentro do SolidWorks se inicia por um esboço. Veja esse exemplo. Um perfil sextavado, criado a partir de um esboço. Podemos atribuir a ele um recurso, como uma extrusão, por exemplo, criando um sólido com um volume definido. E esse já é o princípio do modelamento. O esboço sempre fica vinculado ao recurso. Vamos ver esse outro exemplo. Temos aqui dois esboços que, unidos, podem formar um sólido de transição, utilizando o recurso Loft. Uma outra capacidade ainda é de fazer com que esboços criem sólidos e percorram determinados caminhos. Veja esse caso aqui. Eu tenho dois esboços. Um esboço que é um perfil e um esboço que eu utilizarei como caminho. E a partir daí eu posso criar um recurso de sweep. Vejam. Eu também posso utilizar os esboços unidos, tanto o esboço 2D como 3D, a fim de formar uma estrutura de arame para a criação, por exemplo, de uma estrutura metálica. Podemos utilizar esses esboços como caminhos para a inserção desses tubos. Da mesma forma, podemos fazer isso para a tubulação. Agora, vamos ver a diferença entre esboço 2D e esboço 3D. Esse esboço na área gráfica, ele é tipicamente 2D. Vejam seu ícone aqui na árvore de projetos. O esboço 2D ele é vinculado a um plano e ele está projetado nesse plano. Quando editamos um esboço 2D, temos acesso apenas às dimensões que estão contidas nesse plano. E se mudarmos, movimentarmos aqui qualquer tipo de linha, ou então inserirmos um outro elemento dentro desse esboço, tudo isso ainda assim fica vinculado ao plano. Eu não consigo extrapolar esse plano, por exemplo, criando uma linha perpendicular a ele no eixo Z, por exemplo. Vamos finalizar aqui sem aceitar a modificação e vamos ver esse outro exemplo. Esse outro exemplo é um esboço 3D. Vejam que na árvore de projetos temos apenas um ícone também. Porém, quando damos uma giradinha aqui, vemos que ele tem vários elementos, inclusive elementos que têm posicionamentos espaciais, como essas linhas aqui, dando uma impressão de volume nesse sketch, nesse esboço. Vejam o seu ícone, que também é um pouco diferente. E quando editamos esse esboço, temos acesso a várias dimensões. Por exemplo, se eu clico nesse ponto e arrasto, podem perceber que eu estou realmente movimentando ele em 3 dimensões. Observem esse paralelogramo próximo do meu mouse, com linhas amarelas, indicando que isso está acontecendo. Essa é a diferença básica entre esboço 3D e 2D. Apenas um ícone na árvore, porém várias posições no espaço para o de 3D. Vamos fechar aqui sem aceitar também as modificações e vamos ver um outro exemplo que preparei. Ele é muito parecido com o anterior. Se eu girar aqui, vocês vão ver que ele é muito igual ao que foi criado em 3D, porém ele foi criado com esboços tipicamente 2D. Vejam que eu tive um trabalho muito grande aqui para criar planos de referência para posicionar cada um desses esboços para dar a mesma impressão de volume. Nesse momento, vamos pôr a mão na massa e iniciar um esboço. Para isso, devemos estar dentro de um dos ambientes do SolidWorks. Clique em Arquivo, Novo. Essa caixa é aberta e aqui podemos selecionar qual o ambiente que iremos trabalhar. Vejam que temos montagem, desenho e peça. Vamos selecionar esse primeiro e clicar OK. Quando fazemos isso, entramos no ambiente de criação de peça. Podemos observar isso através desse símbolo, que é igual ao da caixa anterior. E vemos aqui também escrito peça. Se fosse montagem, estaria escrito montagem e esse símbolo seria diferente. Vejam que na árvore de projetos temos apenas os itens que servirão de referência para a criação dos nossos esboços. E já caímos com a aba Esboço aberta. Essa aba é onde temos as ferramentas de criação de esboço, é a barra padrão de criação de esboço. Temos vários itens aqui, ferramentas de dimensionamento, ferramentas de desenho e de modificação. Vamos iniciar por essa aqui,
vamos ver como ela funciona. Clicando nessa setinha, vemos que podemos criar esboços 2D ou 3D. Vamos usar a criação de esboços 2D. Cliquemos aqui então e vejam que pede-se para selecionarmos um plano de referência. Vamos selecionar frontal. Quando clicamos nesse plano, entramos no ambiente de edição de um sketch. Podemos observar isso olhando aqui embaixo, no status, e também podemos observar esses dois símbolos aqui, um X e esse lápis com a seta. O X para descarte do esboço e a seta para aceite e confirmação. Vamos ver essas ferramentas de desenho e criar aqui um retângulo, por exemplo, a partir do centro. Olha só, cliquei e agora eu vou fechar esse esboço apertando um X. Eu posso descartar a criação desse esboço. E vejam que esse esboço que está aqui na árvore de projetos, ele vai desaparecer e nada foi criado. Posso novamente clicar em esboço, selecionar o plano e construir um círculo, por exemplo, aqui a partir do centro, e confirmar a criação desse esboço. Vejam, o esboço é criado na área gráfica e o seu símbolo aparece aqui na árvore de projetos. Vamos iniciar um novo esboço, prestando um pouco mais de atenção a alguns detalhes. Vamos selecionar a ferramenta esboço e agora devemos selecionar um plano de trabalho. Esse momento é um momento muito importante, quando vamos criar o primeiro esboço de uma peça. Esse esboço vai definir o posicionamento da peça, tanto para detalhamento, numa folha de detalhamento, ou para a inserção dessa peça numa montagem. Então a boa escolha de um plano de origem é importante. Perca um tempo nesse momento e lá na frente você vai ganhar. Então, no meu exemplo, eu vou selecionar aqui plano frontal. Quando eu seleciono o plano frontal, ele fica de frente para a minha tela, fica normal a minha tela. E a construção de uma geometria aqui fica bastante facilitada. Por exemplo, se eu selecionar uma dessas ferramentas de desenho, eu posso selecionar aqui retângulo e, pelo ponto de origem, criar um retângulo. Eu posso aplicar itens de modificação dessa barra de ferramentas, como o offset, por exemplo, essa geometria, criando perfis complexos em pouco tempo. Eu vou aceitar esse perfil, esse esboço, nesse comando. Vejo que ele surge aqui na minha área de projeto, na árvore de projetos. Eu posso criar planos, esboços em diversos planos. Por exemplo, criar um novo esboço agora no plano superior. Vou clicar em plano superior e esse menu que abre aqui, esse menuzinho, eu posso selecionar essa ferramenta, esboço. E vejam que eu já estou dentro do ambiente de edição de esboço. Porém, o plano superior não ficou de frente para a minha tela. Isso só ocorre na criação do primeiro esboço. Para que isso aconteça, eu devo, por exemplo, utilizar o atalho do teclado Ctrl+8. E aí o plano fica de frente para mim. Ou então, eu posso utilizar esse íconezinho aqui, clicando na setinha e escolhendo essa opção, normal A, o plano fica de frente para mim, facilitando a construção. Eu vou selecionar aqui a ferramenta círculo e vou criar um círculo aqui. Posso dimensionar esse círculo utilizando a ferramenta de dimensionamento, ou eu posso aplicar algumas modificações a esse círculo. Por exemplo, fazendo um espelhamento da entidade, clicando em espelho e selecionando essa linha como eixo de referência e aceitando o comando. Veja, muito simples, utilizando todas essas ferramentas de edição, fica tranquilo criar esboços no SolidWorks. Vamos aceitar aqui agora esse esboço. E notem que surgiram dois esboços aqui na minha árvore de projetos. Um vinculado ao plano frontal e o outro vinculado ao plano superior. Nesta aula, vimos, entre outras coisas, qual a importância de um esboço para o modelamento 3D, vimos a diferença de um esboço 3D para um esboço 2D, e também aprendemos a criar esboços. Esses processos vão se tornar naturais para vocês a partir de agora. Até a próxima aula.